terceiro ano, tudo bem? E aí, a Pro tá chegando mais uma vez com uma aulinha de história para vocês, tá? Mas antes de começar, eu gostaria que você pegasse o seu material para identificar as páginas do conteúdo da aula de hoje. Vamos lá? Bem, hoje nós iremos falar sobre a história do município. O conteúdo está presente nas páginas 36 e 37. Nós iremos falar também sobre os municípios brasileiros. Esse conteúdo está presente nas páginas 43 e 44 e as atividades que vocês irão realizar estarão presentes nas páginas 38 a 42 e 45 a 47. Vamos lá? Bem, a história do município, gente, apresenta os acontecimentos e os fatos desde quando ele surgiu até o momento atual. Então, falar da história do município é relembrar coisas que aconteceram lá no passado e que marcaram história nessa sociedade, tá? Os acontecimentos entre um município e outro, eles tendem a ser diferentes. Por quê? Porque as pessoas de cada município têm sua forma de viver com características típicas daquele lugar, tá? Então, quais seriam, na verdade, o simbólico entre o diferencial de um município e outro? Na verdade, os patrimônios históricos, eles entram muito nesse aspecto, que são aí os aspectos naturais, a formação geológica, se é uma área que tem montanha, se é uma área que é plana, tudo isso entra na história do município, tudo isso vai caracterizar a sociedade de um município, o tipo de clima, o tipo de vegetação, certo? Então, as espécies animais também, né? A gente pode visitar cidades em que nas proximidades existam algumas espécies de animais que não existem em outros municípios, certo? Então, há bens sociais construídos, eventos marcantes na história do município. Existem aqueles bairros antigos da cidade. Petrolina, por exemplo, tem a Petrolina antiga. Se você for lá, você só vai encontrar casarões bem antigos, casarões velhos, mas tudo bem reformado para manter, na verdade, o aspecto cultural da cidade, certo? Então, os costumes e a tradição do povo também têm influência nessa história do município. O patrimônio cultural, ele pode ser material e imaterial. Material, no caso daqueles que podem ser tocados, os objetos, tá? Imateriais, a gente pode falar sobre os eventos, as festividades que marcam a tradição local, certo? Então, pertencem ao patrimônio cultural material imóveis como obras de arquitetura, esculturas, pinturas, núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos. Temos os móveis com coleções arqueológicas, acervos do museu, documentos bibliográficos, arquivos, vídeos, fotos, filmes, tá? Fazem parte do patrimônio cultural também os vestígios subaquáticos que estão submersos há pelo menos 100 anos. Então, gente, ainda pertencem ao patrimônio material. Expressões artísticas como plásticas, musicais, cênicas ou lúdicas, as celebrações, conhecimentos, ofícios, tá? Nos grupos, as comunidades e até personalidades são reconhecidas como patrimônio histórico. Por exemplo, o Jorge Amado, lá na Bahia, ele é uma espécie na verdade, não é uma espécie, ele tem um valor muito grande na cultura local, porque ele nasceu no lugar. Aí teve toda aquela história da Gabriela contada nas novelas. Então, lá, na verdade, existem memoriais do Jorge Amado, existem estátuas na cidade. O povo, a população tem orgulho de dizer que o Jorge Amado nasceu ali. E existem também memoriais de situações que aconteceram na novela da Gabriela. Então, a cidade em si, ela tenta manter isso como um patrimônio histórico do lugar. Isso atrai turismo, isso chama a atenção das pessoas para querer ir lá, para querer conhecer, tá? Nós temos outro exemplo também
também como Aleijadinho, em Ouro Preto, Minas Gerais. Então, o patrimônio cultural imaterial, ele é passado de geração a geração, tá, gente? Mas eles são recriados de acordo com a sociedade do momento, certo? Existe aquele patrimônio, existe aquela história, mas a atualidade, as pessoas que vivem naquele ambiente no momento atual, eles tentam conservar e valorizar isso e recriar isso para, de alguma forma, isso ser positivo para aquele lugar, certo? Então, esses ambientes materiais, eles atraem pessoas, eles atraem turismo. Aqui em Petrolina, por exemplo, temos as ilhas, né? Que as pessoas chegam em Petrolina, querem visitar. A gente tem a área do Bodódromo, que é bastante falada. Quem vem de outros lugares querem... as pessoas que vêm conhecer a nossa cidade, elas querem experimentar a carne de bode assada. Isso é um atrativo turístico. Isso acaba, de certa forma, fazendo parte do aspecto cultural do lugar. Isso acaba se transformando num patrimônio histórico dentro da nossa sociedade, certo? Então, gente, os municípios brasileiros, eles são repletos de histórias desde a chegada dos portugueses, tá? Quando os índios viviam aqui, existia um tipo de sociedade diferente do que a gente tem hoje. Então, quando os portugueses chegaram, eles implantaram esse modelo social que nós temos hoje. Eles chegaram, eles começaram a explorar, eles começaram a fazer a sociedade nascer, a sociedade crescer, e aí eles foram desenvolvendo um modelo que tinha, na verdade, influência deles, tá? Porque os índios, eles tinham o meio social deles, mas era diferente da sociedade que a gente vive, tá? Hoje a gente tem um presidente, a gente tem um prefeito, eles não tinham, mas eles tinham um cacique dotado de conhecimento, que era muito respeitado pelo grupo, tá? Isso era um sistema de sociedade, era diferente do nosso, mas era um tipo de sociedade que se tinha naquela época, certo? Então, gente, eles tinham sua própria forma de organização, tá? Com a exploração do território da Nova Terra, as pessoas buscavam lugares para oferecer condições de instalar vários indivíduos que estavam chegando no momento. Então, gente, eles procuravam as igrejas. E tem também a questão dos portugueses, eles eram dotados de muita fé. Então, em respeito à sua fé, eles construíram igrejas para estar ali, na verdade, orando, pertencendo e respeitando a um Deus que eles acreditavam, certo? Então, na verdade, as primeiras cidades do Brasil estão localizadas no litoral do país. Por quê? Porque esses navios que chegavam com esses portugueses que estavam chegando para explorar a Nova Terra, eles atracavam em portos, então eles tinham que vir por cidades do litoral, certo? Em Porto Seguro, 1500, quando os portugueses chegaram, Porto Seguro, lá no sul da Bahia, foi uma das primeiras cidades, os primeiros municípios a surgir no Brasil, lá em 1535, tá? Mas foi em São Paulo, em São Vicente, no litoral de São Paulo, que nasceu o primeiro município a ser fundado no ano de 1532. Desde a chegada dos portugueses, mas quando os portugueses chegaram lá, eles encontraram os índios tupis, que resistiram muito, tentaram lutar para não deixar eles entrarem, mas acabaram perdendo a guerra, tá? Então, de lá para cá, muitas heranças foram deixadas, a nossa cultura, a nossa raça tem intervenção de povos que chegaram de outras cidades, ok? Temos grande variedade de elementos que hoje nos ajudam muito a compreender a história, a compreender os nossos antepassados, como tudo começou. Por que a gente tem esse modelo de sociedade hoje? Qual foi a influência dos portugueses, dos africanos, dos asiáticos que chegaram aqui? Então, sim, houve sim muita influência, tá? Então, a gente carrega muito na raça, que a gente tem uma diversidade étnica muito grande, tá? Isso tudo foi, na verdade, veio desde o passado até aqui, tá? Então, os municípios mais antigos, gente, apresentam histórias e sítios históricos repletos de elementos, tá?
A construção dos primeiros municípios não foi pacífica, existiam, na verdade, pessoas aqui que lutaram para não deixar esse povo que vinha de fora tomar de conta de tudo, mas eles não conseguiram. Tá? Em outros municípios, por exemplo, fizeram de pessoas escravas que sofreram muito com um trabalho duro, pouco dinheiro que lhe era oferecido em algumas situações, eles nem ganhavam nada. Então essas pessoas sofreram muito, mas essa foi a característica do nascimento de sociedade que a gente tem hoje. Houve esses acontecimentos no surgimento dessa nova sociedade que surgia para que chegasse ao modelo de sociedade que a gente tem hoje. Ok, gente? Então, essa foi a nossa aula de história. Eu espero que vocês realizem as atividades e a Pro está aguardando, ok? Não esqueçam de mandar as fotos. Um super beijo para vocês e fiquem com Deus. Tchau!